Um, dois, três. Tá funcionando. Então, é isso. Estamos aqui na. Deixa eu. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui rapidão, só pra eu poder desativar esse WhatsApp aqui que tá me agoniando. Que fica tocando notificação e sai na gravação. Silenciar isso aqui e. Vou até descarregar isso aqui. Pronto. Só fecha. Pronto. Aí nós vamos voltar. Opa. Tela, permitir. Pronto. Tá. Todo mundo tá conseguindo ver a tela bonitinho, tudo tranquilo, tudo de boa. Passar. Ok, tá bom. Bom, hoje a nossa aula ela vai ser um pouco mais curta. A gente espera. Porque o conteúdo de hoje ele não é difícil, mas o negócio que vai pegar mesmo é a prática. Então, principalmente nessa semana, eu gostaria de dizer. Primeiramente, alguns avisos. Ah, a gente conversou com a direção, tá? A gente deu uma conversada lá e tal, não sei o que. Nós tivemos uma reunião. E aí eles me falaram que eles estavam meio desorganizados por um momento, mas agora eles estão bem estruturados e eles vão postar as aulas no YouTube, tá? Então, para aqueles que se sentiram no prejuízo porque não conseguiram ver as aulas no YouTube e aí não conseguiram entregar as atividades, por favor, mande mensagem pra gente que a gente pode dar um jeito. Outra coisa também é que eu acabei sabendo de que teve pessoas que entraram depois na oficina. Então, quem for também esse caso, por favor, procure a gente. Você que não entregou as atividades anteriores porque você não estava na oficina, procure a gente que a gente vai reunir você e mais algumas pessoas para não só passar um pouquinho do material, mas também repassar as atividades, certo? Os específicos a gente vai mandar mensagem e tal, mas quero deixar bem claro aqui que a gente não esperava quão grande isso ia ser, então, perdão se as coisas ficaram meio confusas, se algumas coisas meio desorganizadas, mas é a vida. A gente se responsabiliza e a gente segue em frente. A gente vai resolvendo os problemas. Bom, ah, mais alguma coisa pra dizer, ô, Emanuel? Eu não acho que eu esqueci alguma coisa essa semana pra avisar, né? Não, acho que não. Não. Só acho que o coisa da lista para quem estava. Vamos lá, eu vou esclarecer bem. Quem está na lista do WhatsApp, me mande mensagem se vai continuar no curso. Para quem não está, por favor, prestem atenção, porque eu já recebi mensagem disso. Para quem não está na lista, não é para se preocupar. Eu recebi uma mensagem muito engraçada de uma pessoa me falando que devia estar na lista. Sendo que quem está na lista é a pessoa que não participou de nada e não fez nenhuma das atividades. Então, por favor, gente, se seu nome não está na lista, não se preocupe, sua inscrição vai continuar. A lista de pessoas que não fizeram nenhuma das atividades e nenhuma das. é, e não participou de nenhuma das aulas, certo? Mas, então, me mande mensagem só quem está na lista, quem entrou depois na oficina e não conseguiu pegar todos os conteúdos, e as pessoas que ficaram com problema porque não, tipo, só assistem a aula no YouTube. Eu tô deixando isso pra posteridade também, que é bom que o povo do YouTube já fica ligado nisso. Bom, esses foram os avisos. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se não entender, manda aí no chat que o Emanuel vai lendo as perguntas depois. Ok. A aula de hoje ela vai ser bem mais tranquila.
no sentido de que ela não é muito teórica. A gente vai passar um pouco de teoria, mas o foco da aula, de certa, vamos botar assim, a coisa que vocês vão realmente ter que olhar e falar, nossa, nós vamos ter que nos esforçar no momento, é justamente a parte prática. Principalmente porque nessa semana, com o conhecimento dessa aula de hoje, vocês já estão aptos a resolver o desafio do clube de programação que eles já mandaram. Eu acho que tá todo mundo ligado no desafio dos clubes de programação, do clube de programação, mas para quem não tiver, o clube de programação, ele quinzenalmente, ele lança um desafio que você pode mandar no e-mail deles e fica salvo lá. E é um desafio interessante de fazer porque exercita seus conhecimentos de programação. É quase como um dever de casa das oficinas, mas não é obrigatório fazer. Você faz se quiser. Mas é um bom exercício, tá? Com o conhecimento dessa aula aqui, vocês já vão estar aptos a conseguir fazer o desafio dessa semana. Então, quem puder, até o dia 20 é a data oficial de entrega do bagulho. Meio em cima do prazo, mas não tem o que fazer. O conteúdo que a gente vai ver agora só chegou agora, então não tem como eu apressar as coisas. E qualquer coisa, eles vão lançar outro desafio também, então fiquem tranquilos se vocês não conseguirem fazer esse primeiro desafio do clube. Pronto. Todos os avisos dados. Agora eu realmente parei. Bom, o conteúdo da aula de hoje: condições. Eu aposto que todo mundo na vida já encontrou condições. Sejam elas na matemática, sejam elas no relacionamento, seja qualquer coisa na vida tem condições. Na programação não é diferente. Então vamos conceituar um pouquinho sobre essas condições. Vamos supor que você... Não. Vamos pegar aqui o nosso belo instrutor, o nosso querido instrutor João Emanuel. Ele é um cara solteiro, ele tá na pista e tal. Ele é um cara que tá na vibe, ele está tranquilo. Ele gosta de ser solteiro. Mas de repente, em um momento super aleatório, ele do nada, não esperava que ele ia encontrar a morena. Que eu não sei desenhar, então vocês vão ter que imaginar na cabeça de vocês a pessoa mais bonita que vocês conhecem. Ela é uma morena meio mendiga, mas a gente segue. Nossa, nosso querido instrutor João Emanuel está às alturas, nas nuvens. Ele está naquele estado, nossa, estou imaginando minha vida com esta pessoa. Mas tem um problema. Ele é um cara ele é um cara, não quero dizer da vida, porque é meio ruim. Mas ele é um cara que ele gosta da liberdade, ele gosta de fazer as coisas e ele não gosta de se sentir preso. Então, nós podemos estabelecer que para ele ter um relacionamento com ela, além do fato dele ser bonito, outras coisas, a gente ignora. Supondo que num cenário eles dois querem começar um relacionamento. Uma das condições é que ele quer continuar uma pessoa livre, fazendo as coisas que ele gosta. E vamos supor que essa outra pessoa fala: "Ah, eu tenho uma condição de que você não deve deixar a toalha jogada na cama." Então podemos dizer que para uma coisa acontecer, para que esses dois aqui possam funcionar, a gente pode dizer que eles precisam de certos critérios serem verdadeiros para que essa coisa determinada aconteça.
Isso é um conceito de uma condição. Na programação não é muito diferente. A gente poderia estabelecer, por exemplo, que se Emanuel estiver apaixonado e Emanuel continua tendo liberdade, então o relacionamento funciona. Se não, o relacionamento se acaba. E eles terminam os piores inimigos do mundo, quase causando a Terceira Guerra Mundial. Então percebam, meus amigos, que não é difícil entender esse conceito. Vocês já percebem na vida de vocês que muitas coisas têm condições para que outras coisas aconteçam. Então, para você, por exemplo, vamos supor um exemplo do cotidiano. Lembra do primeiro exemplo do exemplo da primeira aula que eu pedi para vocês fazerem uma rotina de manhã? Muitos escreveram o passo a passo de coisas que faria durante o dia. Alguns escreveram até o passo a passo de, nossa, nós acordaríamos, levantaríamos da cama e por aí vai. Vamos pegar, por exemplo, que você está deitado na cama, dormindo. Eu posso estabelecer uma condição que, se você está na cama, você levanta da cama. Se você está no sofá, você levanta do sofá. E aí, por exemplo, eu posso estabelecer também que, se ele estava na cama e está levantado, então eu posso dizer que é para ele arrumar a cama. Porque a cama dele, sei lá, tá desarrumada. Não é difícil entender esse conceito. Alguém ficou em dúvida? Lucas, tu tá escrevendo na tela agora? Eu tô. Quer dizer, Travou, eu não tô escrevendo, eu fiz desenho. A gente pensava que tava travada a tela. Não, Tá normal. é porque tá mais nas palavras mesmo, fique tranquilo. É porque não é difícil entender esse conceito. Intuitivamente, todos vocês já entendem esse conceito. Você precisa de uma coisa para que outra coisa aconteça. Isso é uma condição. Na programação não é diferente. Vocês vão estabelecer que, dado um valor, ser verdadeiro ou falso, dado uma condição ser verdadeira ou falsa, uma outra coisa vai acontecer dentro de um bloco de código. É só isso. Alguém não entendeu esse conceito? Porque isso é importante. Se você não entende essa teoria aqui, você não vai entender a prática. Tá suave. Então tá suave. Beleza. Vamos supor, nesse mesmo exemplo, que você, João Emanuel, você queria entrar no relacionamento. Mas infelizmente, essa pessoa só quer entrar no relacionamento se você ficar presa a ela, se você limitar as coisas que você quer fazer. A gente acabou de estabelecer que isso é uma condição que não dá muito certo, já que você quer manter a liberdade. Mas a gente pode estabelecer, por exemplo, se está apaixonado e continua tendo liberdade, acontece o namoro. Se não, se só continua tendo a liberdade, então uma coisa casual. Eles se encontram, dá um beijinho, mas nada muito sério, nada compromisso. Se não acontecer nenhuma das coisas, já termina por aqui, fala muito obrigado por essa tentativa, mas infelizmente não vamos dar certo e a gente segue por outros cantos. Nessa situação, a gente acabou de estabelecer as três estruturas condicionais, as três coisas que vocês devem se lembrar: o se não, o se não se e o se não. Bom, se verdadeiro, sei lá, se verdadeiro. Opa. Acontece uma determinada coisa. Se não se outra coisa. Opa, não sei escrever. Outra coisa
acontece uma outra coisa. Se não, acontece uma terceira coisa. Isso, coincidentemente, é a grafia em Portugal. Mas perceba que é a estrutura básica de estruturas condicionais. Você tem uma condição que você verifica se ela é verdadeira ou falsa, certo? Não se limitem a verificar só se as coisas são verdadeiras. Verifique se as coisas são falsas. Então, por exemplo, se eu quero que um código só rode quando uma determinada condição for, eu só quero que o código continue a rodar se uma condição for falsa, por exemplo. Ah, sei lá, se o programa não quebrou. Não, se o programa quebrou, sai de tudo. Limpa, faz a limpeza, faz tudo. Se não, continua com o restante da aplicação. Alguém não entendeu essa parte porque essa parte é muito simples. A gente já acabou de passar pela primeira estrutura condicional. De duas. Vou imaginar que o povo tá safo, então. É... A propósito, gente, se vocês conhecerem pessoas, o nosso instrutor aqui está carinhosamente... Brincadeira. É... Tá. Essa foi a primeira estrutura condicional. O se... O se não... O se não... Se... E se não. A lógica. Verifica a primeira, o se. Se der errado, ele verifica o se não se. E aí você pode ter infinitos. Você pode ter, tipo, 30 verificações de tipo, se não se. Número igual a 2, igual a 3, igual a 4. Existe uma forma melhor de fazer isso, tá? Mas a gente vai explicar depois. Ah, se número foi igual a 4. Se não, se número foi igual a 4. Se não, se o número foi igual a 5. Se não, se o número foi igual a 6. Por aí vai. Se não, se tudo deu errado, executa o último pedaço de código da estrutura condicional. É isso. Não é difícil, não é complexo. Vocês vão pegar em pouco tempo. A gente vai chegar na parte prática e a gente já vai começar a fazer as zoeirinhas. Bom, temos isso. Tá. E aí nós temos a outra estrutura condicional que eu não lembro como que é o nome em Portugal. Eu vou apelidar de switch porque nós vamos nomear de switch porque é o nome na maioria das linguagens de programação e como é nomeado em C. Deve ser o escolha, eu acho. Eu acho que deve ser escolha, mas não lembro. Bom, a ideia desse carinha aqui é um pouco especial. O que acontece? Vamos supor que eu quero fazer um código. Eu tenho um relógio. 1, 2, 3, 4. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Agora vamos supor que a cada hora eu quero que execute um código específico para cada hora. Eu podia fazer se hora igual a 1, execute um código. Se não, se hora igual a 2, ele faz outra coisa. Se não, se hora for igual a 3, ele faz outra coisa. Mas existem dois problemas com essa abordagem. A primeira é que vamos lá. Se eu vou botar 1, faz isso aqui. Se não, se 2. Se não, se 3. Imagina ter que escrever essa estrutura condicional inteira para cada
caso, para cada coisa. É chato. E ainda tem, dependendo do compilador, isso é um tópico de muita discussão. E nós não vamos entrar no mérito dessa discussão. Mas, há muito tempo atrás, quando o C ainda era uma linguagem meio criança, esse se não se, ele ele causava uma penalidade de memória. Memória não, de performance. Porque você tem que verificar. Vamos supor que nós estamos nas 12 horas. Ou nas 11, na verdade. Nas 11 horas. Agora a gente tem que verificar se é igual a 1, se é igual a 2, se é igual a 3, se é igual a 4, se é igual a 5, se é igual a 6, se é igual a 7, se é igual a 8, se é igual a 9. Custo de performance. A gente não vai entrar em mérito de performance aqui, porque vocês não estão nem perto de se preocupar com isso. Até porque a gente tem máquinas super potentes hoje em dia. Até mesmo seu positivo é muito melhor do que máquinas de antigamente, então nós não vamos nos preocupar com isso. Mas o problema maior é que isso tende a ser uma estrutura muito feia para código. É uma estrutura muito difícil de se ler, de certa forma. Isso vai de cada programador, mas no geral as pessoas concordam que usar esse se não se para números determinados é uma coisa desnecessária. Então a gente tem uma outra estrutura, que é o escolha, que em C é carinhosamente denominado de switch. O que esse carinha faz? Basicamente, você vai passar escolha e uma variável aqui. Eu vou botar var. Eu não sei fazer chaves. Pronto. Escolha var. O que acontece? Esse cara... Caso 2. O que acontece? Imagina que tem um bando de casos. Como assim um bando de casos? Ora, você tem uma variável que ela vai ter um valor específico. Vamos supor que nesse caso é um inteiro, então ela não pode ser fracionário, porque ela armazena as horas. E eu quero um código para cada hora. Nesse caso, o que a gente faz? A gente escreve qual é a variável que a gente está fazendo a comparação. E a gente escreve cada caso que é possível para essa variável. Então, por exemplo, no caso de horas, é possível que ele tenha a hora 1, a hora 2, a hora 3, a hora 4, a hora 5. Eu escreveria para cada um deles. E aí, embaixo aqui, eu teria um determinado código. Eu vou botar entre chaves, mas não necessariamente precisa ser entre chaves aqui. Só para dizer que tem código aqui. O que acontece? O nosso querido interpretador, compilador, o tradutor da nossa linguagem, ele vai pegar e ao invés de verificar cada caso, ele vai pular para o caso que já está definido. Ah, como? Mágica. Você não precisa saber. Só saiba que, esteticamente, tende a ser mais bonito. Principalmente quando são casos onde você sabe os valores que pode ter. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa. Por exemplo, eu embarquei um pouquinho em desenvolvimento de jogos. Você pode definir nessa estrutura casos para cada tipo de input. Por exemplo, vamos supor que eu quero rodar um código para, sei lá, movimento. Eu posso escrever o caso 1 sendo, sei lá, caso seta para cima. Escreve um código definindo que é um movimento para cima. Caso 2 é setinha para baixo. E aí faça essa comparação. Se ele for a setinha para cima, ele vai rodar o código de setinha para cima. Se ele for o código de setinha para baixo, ele vai rodar o código de setinha para baixo. Alguém não entendeu essa parte? Por favor, porque essa parte é confusa. E é um pouquinho mágica, de certa forma. Mas é porque a gente está tentando não ficar muito técnico. E... sinceramente, isso depende da sua linguagem. Isso geralmente é otimizado.
para uma coisa que é equivalente nas duas estruturas. Então, performance não é um caso de se preocupar. Preocupe-se com limpeza de código. Alguém não entendeu? Por favor, perguntem agora. Tá suave. Tá bom. Ok. Essas são as duas estruturas. O escolha e o se não se. Se, já temos uma condição. Se você tem uma situação onde você precisa verificar uma condição para fazer uma determinada coisa, usa o se, porque ele é simples, ele é fácil, é rápido de escrever e não é complexo. Agora, se você tem vários casos onde cada caso você tem que fazer uma determinada coisa, use o escolha, o switch case, que a gente fala. Certo? Ele é feito para isso, ele é bom para isso. Já tá quente, viu? Ok. Deixa eu ver. Última coisa. Ah, tá. Se alguém não entendeu, mande a mensagem aí no chat, porque eu vou apagar isso aqui. Certo? Se vocês precisarem tirar print, tirem quando essa aula estiver no YouTube, tá? É mais fácil, sinceramente, porque senão a gente vai ter que esperar todo mundo tirar print e aí. Nossa, dá um trabalho, sinceramente. Pronto. Oxi. Tá bom, né? Tá. Pronto. Beleza. Deixa eu botar condições de volta. Condições. Pronto. Ok. A gente estabeleceu as duas estruturas condicionais. O se não, e o escolha, o switch case. Vocês vão conhecer, para quem tá fazendo em C, é o if else e o switch case. Para quem tá em Portugal, é o se não e o escolha. Ok. Agora, existe um problema. Vamos supor que eu escrevi se coisa 1. Existe um problema nesse código. Eu só posso verificar uma única coisa. Agora, se eu quiser verificar múltiplas coisas, vamos supor que naquele exemplo lá do nosso instrutor João Emanuel, ele queria verificar se ele estava apaixonado. Ótimo, nós temos uma. Mas agora ele quer verificar se quer continuar, se vai continuar tendo liberdade. Para a gente escrever essa mesma coisa utilizando apenas uma variável, eu teria que escrever dentro desse cara. Opa, escrevi errado. Eu teria que escrever dentro desse cara um outro se coisa 2. No caso, continuar tendo liberdade. E se eu quiser verificar uma terceira coisa, eu vou ter que escrever um terceiro. E aí, meu amigo, isso aqui vira o que a gente chama de um código Hadouken. Eu vou até tentar fazer um desenho para vocês. Opa. Eu não sei fazer desenho, tá, gente? Mas é a vida. É o que a gente chama de código Hadouken. É um código que é tão indentado, tão indentado, tão indentado, que sinceramente é uma maçaroca que ninguém consegue entender. E isso acontece com os melhores, tá? Tipo, existem programadores em multinacionais que fazem código desse jeito. Por favor, não seja assim, porque se você for assim, não diga que eu fui seu professor. Pelo amor de Deus. Existem formas melhores de fazer isso aqui. Você precisa verificar múltiplas variáveis. Ótimo. Nesse caso, a gente pode usar o que a gente chama de operadores lógicos. Operadores lógicos.
antes da gente. Eu vou apresentar eles primeiro, mas eles são e ou não ou negação, porque ele tende a ser um outro símbolo que a gente já vai falar. E ou não. Eu acho que só. Eu tô esquecendo de algum, Emanuel? Eu não acho que não, né? Eu tô esquecendo. Eu sinto que Não, eu tô. não, só esses dois mesmo. Eu e não, só. Tá. Eu acho que não. Mas qualquer coisa, Tem também o menor que, maior que, Boa, é igual. verdade. Temos o menor. Opa, esse é o maior que. Mas esses daqui são para comparação. A gente já vai entrar neles. Primeiro, operadores estritamente lógicos. Ah, como assim operadores lógicos? Eu não sei se vocês sabem, mas na matemática nós temos uma matéria que eu recomendo vocês estudarem, porque é importante para a vida, chamada lógica. Tipo, temos uma matéria de lógica que é focada em pegar proposições, frases com determinadas proposições, com determinados argumentos e verificar qual é o resultado de cada da junção dessas proposições. Sei que ficou meio complexo, mas é um campo da matemática muito interessante. Mas qual é o centro? Qual é a preocupação principal? É você pegar uma série de frases lógicas e com essas frases lógicas determinar o resultado da lógica que você está fazendo. Então vamos supor que, por exemplo, uma frase lógica seria, ou uma operação lógica, posso dizer assim, sei lá, toda melancia tem a casca, toda melancia que eu já vi tem a casca verde. E sei lá, eu comprei melancia só no Brasil. Logo, pra mim, todas as melancias no Brasil têm a casca verde. Isso é uma operação lógica. Não faz sentido ela, de certa forma. Por mais que ela seja, de certa forma, absurda no sentido de, meu Deus, quantas melancias você deve ter comprado? Você deve ter comprado só duas pra ter tirado essa suposição. Mas é esse o ponto. Você tirou uma suposição de argumentos que você tinha. É um campo da matemática muito interessante. E aí, com base nisso, um cara aleatório aí, chamado não sei o que, Bull, ele criou um tipo de álgebra chamada álgebra booleana, que é focada nesse tipo de coisa. Eu sei que eu dei uma aula de história aqui, mas é porque ela é interessante. Pra vocês entenderem que isso daqui não veio do nada. Isso aqui veio de algum lugar. Por mais que pareça estranho, que pareça complexo de certa forma, ela faz sentido. Você só precisa se acostumar. Vamos lá. E a gente poderia fazer a tabela verdade, mas como é que fala? Eu vou mandar a tabela verdade pra vocês, tá, gente? Tipo, não é difícil de fazer. Vamos supor que eu vou fazer uma pra vocês, só pra exemplificar. Eu sei que tá ficando complexo bem rápido, mas prometo que isso vai acabar já já. Que horas são? Tá, ok. Vamos supor que nós temos uma entrada A, uma entrada B e um resultado. Um momento. Tá. Vamos lá. Uma entrada A, uma entrada B e um resultado. Vamos supor que eu tenho duas entradas zero. Supondo neste caso que nós temos um E, eu quero dizer que se A e B, então o resultado
Se os dois forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, por exemplo, então, por exemplo, vamos supor que aqui, nesse caso, eu poderia dizer que a minha primeira entrada é eu sou feio e, sei lá, eu não sou atrativo. Se as duas entradas forem falsas, o resultado é falso. Sei lá, vamos supor que nesse caso é uma verificação que a gente quer saber para saber se o cara consegue arranjar uma pessoa, um relacionamento, um relacionamento para ele. Vamos supor que, sei lá, agora esse cara é feio, esse cara não é feio, mas ele não é atrativo. Então, no caso, ele não vai conseguir nada ainda. Agora vamos supor que esse cara é feio, mas ele é atrativo. Ele ainda assim não vai conseguir nada. Se ele é bonito e é atrativo, então conseguiu. Isso é uma tabela verdade, gente. Eu tentei apresentar um pouco e a gente não vai repetir isso aqui. Eu recomendo que fique como um exercício para quem tiver assistindo a aula, para fazer uma tabela verdade das três aqui, tá? Porque é interessante e é bom você ter uma colinha de vez em quando para você verificar, tipo, o E, se a primeira entrada for verdadeira, a segunda for verdadeira, então o resultado é verdadeiro. Tá. Pronto, agora chega de matemática, agora vamos falar português. Vamos falar português. O E, se, se as duas entradas são verdadeiras, então se as duas entradas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se alguma das entradas for falsa, se alguma das variáveis que você estiver fazendo a comparação for falsa, o resultado da operação vai ser falso. Acabou, não tem mais. O ou, ele é parecido, mas qual é a condição dele? O ou, para o resultado dar verdadeiro, ele só precisa que uma das entradas seja verdadeira. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos uma entrada verdadeira e uma entrada falsa. O resultado ainda vai ser verdadeiro. Para dar falso, as duas têm que ser falso. A negação. Ora, se eu falo, sei lá, que uma coisa é não falsa, então eu posso dizer que a coisa é verdadeira. Você concorda comigo? Se uma coisa não é falsa, ela é verdadeira. Porque ela não pode ser meio termo. Pelo menos não na matemática, não na lógica. Se uma coisa é falsa, ela é não verdadeira. Se ela é uma coisa não verdadeira, ela é falsa. Alguém não entendeu alguma das estruturas? Agora é a hora, porque a gente ficou bem técnico. Por favor, pergunte. Agora é a hora. Eu sei que eu pergunto bastante, gente, mas é importante porque a gente tá tentando não ser muito técnico, mas eu sei que vai ter gente que vai ficar um pouco confusa. Então, agora é a hora. Rapaz, tanto de mensagem aqui. É porque, gente, eu tava discutindo muito relacionamento hoje, deu até treta. Te falando, tô tentando não focar nisso, mas tá complexo. O colega meu tá numa enrascada que nem conto. Mas enfim.
Não é meu papel explicitar isso hoje. Alguém está com alguma dúvida? Eu vou supor que não e a gente vai seguir. Passar. Então tá bom. Só recapitulando, o E para a condição ser verdadeira, os dois parâmetros ou mais, tá? Porque vocês podem encadear, gente. Tem que serem verdadeiros. Então, por exemplo, se, por exemplo, eu quero tomar café com pão e Nescau. Nessa condição, eu tenho que tomar café com pão e Nescau. Se não tiver Nescau, eu não tomo café. Pronto, acabou. Não tem mais. Não tomo café da manhã, saio de barriga vazia. Para ser um café da manhã que eu comeria, eu preciso de pão e Nescau. Se faltar pão ou se faltar Nescau, já era. E se faltar os dois, pior ainda. Até aí tranquilo. Ou, eu preciso sei lá, se eu tenho um controle que está com defeito, eu posso abrir ele e tentar consertar, ou eu posso comprar um novo. Então, nessa condição aqui, para eu ter um controle funcionando, eu preciso ou abrir o controle e consertar ele, ou eu compro um novo controle. Assim eu tenho um controle funcionando. Então eu só preciso que uma dessas condições sejam verdadeiras. E se as duas forem verdadeiras, se eu abrir, consertei o controle. Não, se eu comprei um controle, mas depois de um tempo eu abri e consertei o primeiro controle, ainda assim tem um controle funcionando. Só que no caso agora eu tenho dois. Mas isso não importa para a situação. A situação é, eu quero um controle funcionando. Se você tem mais de um, dane-se. Você tem pelo menos um. A negação é o mais fácil. Se uma coisa é não uma coisa, então ela é o oposto. Se eu não sou feio, eu sou bonito. Quer dizer, depende da pessoa, mas um exemplo melhor. Se eu. ah, Se a minha peça não está com defeito, ela está funcionando. Se meu computador não está com defeito, ele está funcionando. Se ele não está funcionando, ele está com defeito. Até aí, tranquilo. Esses são os operadores lógicos, gente. Nessa categoria também vai contar operadores matemáticos de comparação. Nesse caso, pode ser. Nossa, eu ter que dar uma escrita bem aqui. Esse aqui, maior que. Maior que. Esse daqui, maior ou igual. Maior ou igual a não sei o quê. Também vale pro oposto deles, o menor e o menor ou igual. Percebam um tracinho, tá, gente? O tracinho delimita igual. Para que vocês não lembram do coisa de matemática, esse tracinho representa igual. Existe uma diferença entre esse maior ou igual e esse menor ou igual e o menor que. Eles dois são fundamentalmente diferentes. Um verifica se tem igualdade, o outro não verifica igualdade. Que mais? Temos esses de comparação. Também, esse daqui é específico para programação. Mas, qualquer coisa sei lá, um número.
Sei lá, você está fazendo uma comparação e um número é diferente de zero, que no caso a gente está verificando a veracidade do número, vamos botar assim. Tipo, eu quero saber se isso daqui tem um número que existe. Um número diferente de zero. Esse número é verdadeiro. Existem várias propriedades estranhas de condição. Vocês vão ter que verificar em cada linguagem. Mas, tipo assim, existem alguns casos que é interessante pensar de, tipo, números diferentes de zero são considerados verdadeiros. Cadeias de texto, cadeias de caractere, strings no caso, não vazias também são verdadeiras. Que mais? Uma variável que tem alguma coisa dentro dela, ela também ela é verdadeira. Que tem algumas linguagens que, por exemplo, você pode armazenar nada dentro da variável, que é um conceito meio bizarro, mas existe. Nesses casos, quando ele não tem nada dentro da variável, ou é indefinido, ou é nulo, ou é qualquer coisa, ele é considerado um valor falso. Vocês podem pesquisar como em inglês, que são truthy and false values, que seria algo como tipo valores verdadeiros, não é necessariamente verdadeiros, mas valores que parecem verdadeiros e valores que parecem falsos, de certa forma. E a linguagem considera eles como tal. Mas isso é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Beleza, nós passamos por muita teoria. Eu sei que a teoria foi pesada na aula de hoje. A gente pode ter se apressado um pouquinho. Mas, tipo, é só isso. Não tem mais. O resto vocês vão aprender na prática. Vocês vão verificar, vocês vão fazer pequenos programas. Para aqueles que fizeram... Eu acho que teve alguém que fez uma calculadora de Bhaskara, eu acho. Foi? Ô, Emanuel, eu tô ficando doido. Fizeram. Foi. Ele tava usando condicional? Não, não. Não, mas teve gente que usou o condicional para verificar se era raiz negativa. Ótimo. Para aqueles que não fizeram com condicional, você já tem um conhecimento agora. Pega a condicional, verifica se a raiz é zero e mostra que, nossa, não conseguimos rodar porque o número é um número negativo. O valor de delta é um valor negativo, logo não dá pra tirar uma raiz quadrada disso aqui. A não ser que use número imaginário, mas não tô pedindo pra ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Enfim, vocês têm mais um exercício aí pra treinar. Condicionais desbloqueia muita coisa. Essa é a primeira que vocês vão perceber. A partir do momento de condicionais, vocês já vão poder fazer, tipo, muitos programas que no planeta que já existem. O único conhecimento que vai ficar faltando, que a gente vai ver nas próximas aulas, é o de loops. Mas, tipo, se vocês conseguirem isso aqui, tá maravilhoso. Bom, se todo mundo tiver entendido, a gente vai passar para a prática, né? João Manuel, pode. Também assinem a lista de frequência, tá? A parte teórica acabou. Então, para aqueles que não conseguirem ficar até as 11 horas, porque nosso horário tecnicamente é até as 11 horas, assina a lista de frequência que pelo menos você não vai perder essa aula. Né? A teórica pelo menos já foi. Agora é prática. Prática. Todo mundo abra suas ideias que o nosso instrutor João Emanuel vai prosseguir com a aula. Bem, boa noite, né? Bom, vocês abram as ideias de vocês, que a gente vai começar a codar um pouco. Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão vendo aqui? Tudo certo? Bora confirmando, gente. Esse povo morto aí tá complexa a situação. Tava me zoando que tava falando muito de relacionamento. Quero ver o relacionamento de vocês com a programação aí, mano.
Tá, vamos lá. Recapitulando, sobre questões de selecionadores de especificadores de tipo em C. Porcentagem D inteiro, porcentagem F float, porcentagem C char, e hoje nós vamos ver, mesmo que vai ver indiretamente, porcentagem S. Vocês vão ter que abstrair essa parte um pouquinho, mas para como o problema vai funcionar, o exemplo vai funcionar, a gente vai ter que mexer um pouco com strings em C. Eu não vou explicar como funciona strings em C. Se vocês quiserem repetir isso aqui, vocês vão ter que só copiar e colar e torcer para a mágica acontecer. Vamos lá. E meu que o Lucas falou. Em C, ou em qualquer linguagem de programação, o código vai acontecer de cima para baixo, da esquerda para a direita, normalmente, né? O compilador vem aqui, executa essa linha, passa para de baixo. Executa essa linha, passa para a próxima. Executa essa linha, passa para a próxima, até o final do programa. Só que, às vezes, ou melhor, às vezes não, quase sempre a gente vai querer que o nosso código reaja às condições. Se acontecer tal coisa, o código tem que reagir dessa maneira. Se eu colocar tal dado, o código vai ter que mostrar tal coisa. Isso aí é básico em qualquer programa. Ele tem que ser capaz de reagir ao próprio código, a ele mesmo, a outros códigos ou a dados. Nisso, nós usamos as condições, que foi apresentado na aula. Como que a gente implementa essas condições? Em C, nós temos o if, else, e em Portugal, nós temos o se e o se não, além dos operadores lógicos, que a gente pode misturar aqui. Tá. Mas vamos partir, por exemplo. O comando aqui. Faça um programa que viabiliza a venda de ingressos para uma festa. Porém, a venda só pode ser realizada para maiores de 18 anos. Vamos lá. Começando aqui, include stdio.h para a gente conseguir dar o nosso printf. Int main void, começando nosso programa. Vocês vão ter que abstrair isso aqui. Isso aqui é um vetor, a gente não vai falar disso agora. No futuro, nós iremos falar disso, mas por agora, ignore. Estou fazendo um nome, um vetor de nomes, ou seja, isso aqui é uma cadeia. Em Portugal é cadeia, aqui é uma string. Assim que se faz, entre aspas, uma string em C. Uma string para o CPF, para poder vender para uma pessoa real, e um inteiro para a minha idade. Vamos lá. Printf. Eu vou imprimir na tela. Informe seu nome. Esse aqui é um método para a gente pegar uma string do teclado. Se a gente passar aqui um scanf, não vai funcionar. Como funciona o fgets? O fgets é uma função que você vai ter que passar para ela. Onde você vai guardar a informação, qual o tamanho da informação e de onde você está pegando. stdins, aqui nesse caso, significa teclado. Ou seja, eu vou guardar na variável nome algo do tamanho de 50, que é o mesmo tamanho de nome, isso é importante, que vai vir do teclado. De novo, eu vou explicar só superficial, não vou entrar em detalhes, nem disso, nem string e nem vetor. Apenas abstraiam, copiem e colhem se você quiser reproduzir isso aqui. Mas só para que o exemplo funcione, eu estou usando isso aqui. Beleza. Peguei o nome, próximo, printf. Informe seu CPF. Vou pegar o CPF. Detalhe, CPF tem 11 caracteres, mas uma string em C, ela termina com um caractere vazio. Ou seja, se eu preciso de 11 caracteres, eu tenho que colocar uma a mais para que esse uma a mais seja vazio. E as coisas funcionem corretamente. Printf informa sua idade. Aqui scanf, vocês já sabem. Porcentagem D. Qual? O que é? Aqui volta para cá. É um inteiro. E vou guardar onde? No endereço de idade. Certo. GetChar para limpar os caches, porque esses dois aqui eles dão confusão entre si. E o printf final. Venda realizada para nome, CPF, idade. Vamos ver esse código se ele funciona. Seu nome? João Emanuel. CPF? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. 11 dígitos. Minha idade? 45. Opa, venda realizada para João Emanuel com esse CPF, com essa idade. Perceba que esse programa, ele já recebe os dados, recebe o nome, recebe o CPF, recebe a idade, só que eu não consigo condicionar. Todas as vezes, a venda será realizada. Não importa se eu colocar qualquer idade aqui. O comando, ele terminou que a idade tem que ser para maior de 18 anos. Se eu chegar aqui e colocar Lucas, aqui, Lucas, o CPF do Lucas, que é o mesmo do meu, por coincidência, e a idade dele é 4, por exemplo, ele vai fazer a venda do mesmo jeito. Ou seja,
para que a gente faça uma condição, para que a gente delimite isso, limite essa venda, a gente vai ter que fazer a condição. Como que a gente faz isso? Em C, você vem aqui, if, que é a chamada da sua condição. Como é que ela funciona? If, abre parênteses, abre chaves. A sua expressão vai estar aqui dentro. Para que esse código aqui, qualquer coisa que esteja aqui dentro, execute, aqui dentro tem que retornar valor verdadeiro. Qualquer coisa tem que estar aqui dentro, tem que ser verdadeiro. De novo, if, abre parênteses, e dentro desse parênteses, para o que tiver entre as chaves execute, só tem que ser verdadeiro. O código de entre chaves só será executado se o que estiver entre parênteses for verdadeiro. Vamos ver o exemplo aqui. Idade maior que 18. Printf, venda realizada. E eu vou comentar isso aqui porque eu não quero mais isso. Vamos compilar isso aqui. GCC, condicionais.c. Out. Nome, João. CPF, mesmo CPF de novo. Sua idade, 15 anos. Opa, não foi nada. Por quê? O código veio aqui, fez imprimiu tudo que eu queria, coloquei tudo aqui dentro. Ele chegou aqui, ele verificou. Idade é maior do que 18? Não, eu coloquei 15. É falso. Logo, ele pulou tudo que estava aqui dentro. Como aqui fora não tem mais nada, ele simplesmente encerrou. Tanto que, se eu fizer o mesmo input, só que agora colocar 20, ele colocou venda realizada, porque 20 é maior do que 18. Todo mundo entendeu até aqui? Tá tranquilo? Eu mutei o microfone aqui na gravação. Eu só queria adicionar um adendo de que a Alana perguntou se isso não são arrays. Sim, isso são arrays. Isso é um conhecimento que a gente vai ver específico quando a gente chegar na aula de arrays. Mas é que a ideia de strings em C é que elas são um array de caracteres, basicamente. É por isso que o nome é uma string, é uma cadeia de caracteres. É porque é como se fosse num espaço na memória, cada caractere amontoado num determinado espaço, vamos botar assim. E você vai percorrendo cada um. Então, isso são arrays, mas é porque em C não existem strings de certa forma. Então a gente meio que tem que fazer essa gambiarra. Não tem muito o que fazer. Em Portugal, para quem tá fazendo, não precisa se preocupar, mas em C é porque o conceito de uma string, como a gente tem hoje em dia, não existia. Ou não era necessário na época. Pronto, só isso mesmo. Beleza. Vocês têm que ter ideia, quando vocês mexem com condicionais, if else, você tem que pensar com valores falsos ou negativos. O que eu vou colocar aqui? Quando que ele vai me retornar verdadeiro? Quando a idade for maior que 18. Essa é a ideia. Se verdadeiro, se falso. Agora, em Portugal, como é que eu faço em Portugal? O mesmo algoritmo, a mesma coisa. Eu venho aqui, João, Emanuel, mesmo CPF, idade 40. Cadê? Um pouquinho mais aqui. Aqui, ó, venda realizada para João, total 40. De novo, assim como C, ele não está verificando a minha idade. Então, a gente apaga isso aqui e vamos fazer uma verificação. Se idade for maior do que 18, escreva venda realizada. Vou verificar aqui se está funcionando. João, idade 18. Opa, não foi realizada. Por quê? Porque idade não é maior que 18. Idade é igual a 18. Nisso, isso aqui é falso. Se é falso, ele não executou o que está aqui dentro. Só pulou. Aí entra na parte de operadores lógicos matemáticos. Para prevenir isso, a gente pode colocar aqui em igual. Se eu colocar aqui de novo, João, Emanuel, CPF, idade 18,
Pronto, venda realizada. Ou seja, ele só vai executar todo esse código aqui dentro se a idade for maior ou igual a 18. Tá. Agora imagina que, por exemplo, a gente quer mudar. A gente não vai querer que essa festa seja apenas para maior de 18. E sim que todo mundo possa comprar. Mas, à medida que forem comprando, a gente vai direcionando a públicos. Por exemplo, vai ter a festa de adultos. A gente coloca aqui, para rapaziada maior de 18, festa para adultos. E a gente pode fazer a festa para menores. Se não, escreva festa para... Vamos verificar. Eu sou o João, esse é o meu CPF, e eu tenho 15 anos. Ou seja, eu vou para a festa de menores. De novo, entenda o que está acontecendo aqui. Verifica se idade é maior ou igual a 18. Qual foi a idade que eu coloquei? 15. É falso. Ele pula tudo isso aqui. Vai para o senão. Como o senão é meramente para verificar se isso aqui é falso ou verdadeiro, ele vai para cá. Entenda o senão como o oposto de se. Se não executou, quem vai executar é o se não. É sempre assim. Se o se não executou, quem vai executar é o se não. Mas aí você pode estar pensando, putz, mas aí não dá para a gente misturar criança com adolescente. Ainda não é bom. Então a gente faz outro se. Se idade, o cara for menor do que 10 anos, é criancinha. Eu coloco outra coisa aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui e colocar aqui. Não, deixa aqui mesmo. Festa para crianças. Crianças. A tentação tá fogo. Certo. O que vai acontecer? De novo, até aqui. Eu vou receber um nome, CPF, idade do caboclo. Se a idade dele for maior que 18, ele vai cair aqui na festa para adultos. Se não, ele vai cair aqui. O que tem aqui dentro? Ah, ele vai fazer outra verificação. Isso aqui se chama se aninhado, que é um se dentro de outro se, para você fazer múltiplas verificações. No caso, verifica se tem 18. Se tem, cai aqui e morre. Ele não faz isso aqui. Se não cai aqui, ele continua. Se não, aqui dentro do se não tem o quê? Se a idade for menor do que 10, festa para criança. Se não, ou seja, se ele não tem nem mais que 18 e nem menos do que 10, é um adolescente. Ou seja, festa para adolescentes. Escreva festa para adolescentes. Vamos executar aqui. Vamos lá. João, CPF, idade, ó. Vamos primeiro testar essa condição aqui. Eu tenho 9 anos. Festa para crianças. Não tenho nem mais que 18 e nem mais do que 10. Então, eu estou na festa de criança. Vamos tentar agora colocando um número no meio aqui. João, ixi, foi errado. E minha idade, 15. Opa, festa para adolescentes, porque eu não tenho nem 18 e nem menos do que 10. Ou seja, eu caí nesse não aqui. Festa para adolescentes. Em C, como é que eu posso implementar isso em C? Da mesma forma, não muda nada. A questão é que a palavra-chave para se não em C é else. No caso aqui, printf, venda não realizada. No caso, aqui o que eu estou fazendo aqui? Se a pessoa for maior que 18, eu vendo. Se ela não for maior que 18, eu não vendo. Eu poderia fazer a verificação de eu quero especificar festa para criança, eu quero especificar festa para adolescente. Seria só colocar um outro if aqui dentro, com outra verificação, eu coloco o comando, mas aí é a mesma lógica. Acredito que aquele exemplo já consegui exemplificar bem. É só você repetir as palavras, a lógica, que o programa flui da mesma maneira. Alguém tem alguma dúvida?
Acho que esse povo aí tá tranquilíssimo. Beleza. Mas perceba uma coisa. Como o Lucas falou, existem o se e o escolha. Usar múltiplos sis é muito trabalhoso, é muito código, é muito rude de você fazer. Se eu estou verificando só o número de uma variável, eu posso simplesmente simplificar isso aqui. Como? Eu apago isso aqui e coloco aqui. Ó. Vou apagar isso aqui também. Escolha, escolha, escolha. Idade. Aí vamos lá. Ele vai fazer código em comparação à minha idade. Como assim? Caso 18, cadê? Escreva festa para adultos. Pare. Isso aqui é importante, já que eu vou citar sobre isso aí. Caso 10, escreva festa para crianças. Pare. Caso contrário, escreva Eu acho que sua tela festa para... travou, meu irmão. Travou aí? Deu uma travada. Tá, então deixa eu reapresentar aqui. Voltou aí? Já, foi. Beleza. Além do se, outra estrutura de condicionamento que nós temos é o escolha. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de referência alguma variável e vai tentar encaixar em algum dos casos. Se idade for igual a 18, ele vai escrever isso. Se idade for igual a 10, ele vai cair aqui. E se idade não for nem 18 nem 10, ele vai cair aqui. Perceba que entre cada caso tem um pare. Por quê? O que é que o código está fazendo? Ele está verificando se idade é igual a esse número. Se for, ele vai pular para cá. Se você não colocar esse pare, ele vai continuar executando daqui para baixo. Ou seja, ele vai invadir o caso 10. Ele vai realmente executar o que devia ser o caso 10. Por isso, no final de cada caso, você coloca um pare. João, CPF, idade 18. Festa para adultos, porque minha idade é igual a 18. De novo, João, 10. Festa para crianças, porque minha idade é 10, ou seja, festa para crianças. E João, idade 4. Festa para adolescentes, porque não é nem 10 nem 18. Perceba aqui um erro lógico. Aqui que você diferencia quando você vai usar se não, e quando você vai usar escolha caso. Porque perceba, caso não faz comparações assim, de lógica. Por exemplo, para você cair nesse comando aqui, tem que ser exatamente 18. No se não, a gente conseguiu definir para que, para todos que forem maior que 18. Isso engloba todos os nossos casos, todos os nossos problemas, isso resolve o nosso problema. Isso aqui não resolve o nosso problema. Porque para que eu possa fazer uma venda, ele só vai receitar a venda para quem tiver exatamente 18 anos. Mesma coisa para criança. Isso vai fazer venda para quem tiver exatamente 10 anos. E quem não tiver nem 10 nem 18, ele vai vender como se fosse adolescente. Se eu, por acaso, fosse uma pessoa de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, ele me daria uma festa para adolescente. Porque não é nem exato 18 e nem exato 10. Essa é a diferença que você vai fazer entre switch case, ou escolha, e if else, ou se não. Em C, como é que a gente implementa em C? Switch. Essa aqui é a palavra-chave. Aqui a gente vai colocar a variável que a gente quer passar de referência. Então, idade. Case. Se idade for 18. Então, printf, festa para adultos. Ponto e vírgula, break. Que é o pare do Portugal.
De novo, se você não colocar esse pare, ele vai pular para cá e continuar executando. Ou seja, ele vai executar essa expressão bem aqui. Case 10. Opa, tem uma coisa aqui errada. Printf. Festa para crianças. Break. Break. E diferente do Portugal, que usa caso contrário, para poder fazer com que não seja nenhuma das opções selecionadas, a gente usa o default. Peraí, tá errado. Default. Que é printf. Vamos ver aqui. STC, condicionais. Peraí, cadê? Esqueceu o dois ponto e vírgula e o switch tá escrito errado ali. Cadê o ponto e vírgula que eu tô esquecendo? Aqui. Pronto. Vamos lá. João, CPF, idade 18. Festa para adultos. Porque switch case 18, imprima isso, saia, terminou o programa. De novo. João, idade 10. Festa para criança. Porque troque idade, caso 10, com isso aqui. E João, idade 20. Festa para adolescentes, porque não é nem 18 e nem 10. E no caso aqui ele sai e encerra o programa. Aqui nem precisar, porque aqui já é o fim do programa, então ele só continuaria aqui executando até o fim, e como no fim não tem nada, acabou. Alguém tem alguma dúvida? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, manda aí agora. Enquanto isso, só adicionar um adendo. Você pode escrever lá de novo o exemplo do se não? Aqui em C? Pode ser em C mesmo. Só para não perder isso aqui. Não, só comenta. Beleza. No caso, aí vamos supor que a gente precisa escrever uma condição para verificar se ele é menor que 10 anos. Isso, boa. Tá. Gente, pode deixar o printf fora da condição, só pra ter essa condição aí. Fora desse if, no caso. Tá. Gente, tipo assim, ele escreve assim. Mas se eu pegar algum de vocês escrevendo assim, se vocês estiverem trabalhando de alguma forma com programação, por favor, não falem que eu fui o professor de vocês, porque se eu pegar, eu não respondo por mim. Ah, do jeito que ele tá fazendo, é o tópico que tinha entrado, acabado de falar até, sobre o código Hadouken. Imagina que você precisa verificar várias e várias e várias variáveis. Você quer que seu código seja vertical, não horizontal. Exato. Olha essa maçaroca aí. Imagina um sistema grande e você precisa lidar com esse tipo de coisa. Já terminou aí. Termina aí. Bota ponto e vírgula só por não reclamar.
Mas nem precisa, não. Tá. Beleza, se eu pegar você escrevendo esse tipo de código, eu juro que eu pego um taco de beisebol bem aqui e eu vou na casa de vocês. Vocês estavam manchando o meu nome. É, é por esse tipo de situação que a gente tem o else if. Você pode pegar, por exemplo, essa condicional bem aí, que tá o if idade menor que 10, e jogar lá na frente do else. Isso. E aí lá no final do código você pode adicionar um outro else no caso de, sei lá, a idade, sei lá, é bizarra. Ela tá entre. Não, no caso lá no final. Isso. Ah, tá certo? Tá certo, tá certo. Ah, é porque o outra coisa tá atrapalhando. Uhum. É, pode apagar esses do meio aí. Só fia das dúvidas, só pra não pro coisa não ficar reclamando. Ó, perceba que agora o código ficou muito mais vertical do que horizontal. Idealmente você quer esse tipo de coisa, tá? Você quer escrever código para baixo, não para direita. Então, else if, não esqueça dele. Se só verifica, existe uma diferença bem grande entre ter esse tipo de else if ou você ter um else que dentro tem um if, ou dentro de um se não ter um se, no caso, tá? Existe uma diferença entre o se não se e um se não que dentro dele tem um se. É isso. Já tô avisando aqui, né, que isso é questão de limpeza de código, tá? Isso no geral, a maior parte dos estilos que as empresas botam, tipo, estilo de guia de código, e a maioria delas fala assim, olha, código vertical, pelo amor de Deus, porque na horizontal ninguém vai ter tela o suficiente pra você ler esse tipo de código. Se eu não me engano, acho que o cara que criou o Linus Torvalds, ele tem um limite, acho que é de 80 caracteres na direita. Hum. É, porque esse era o limite Limitou o na. CRT. Não só do CMD, mas os computadores da época, a tela tinha um máximo de 80 caracteres. Embora hoje em dia a gente não precise seguir necessariamente essa regra, é bom, Mas é bom. é bom. Enfim, alguém ficou com alguma dúvida? A gente tá tranquilo. Alguém precisa de alguma coisa? Que agora é a hora que ou vai ou racha. Não, a povo Tá bom. aparentemente tá Acho que safo. não. Então, só pra gente terminar, a gente vai mostrar operadores. Já começar com os operadores lógicos. Lucas? Não, é tu não. Ah, Não é tá. tu, mano. Ah, não, que tua voz só morreu, que sabe que tinha caído. Tá, Ah, tá, não, é que eu tô numa parte pra falar. Desculpa, se acontecer isso, você me avisa. tá. Beleza. Todo mundo entendeu até aqui como funciona o if. Se isso aqui dentro for verdadeiro, ele vai continuar fazendo o que está aqui dentro. Se não, ele vai pular para o próximo else e você decide o que vai fazer aqui dentro. Aí a lógica é sua. Tá. Mas nem sempre as condições são fáceis assim. É simples. Por exemplo, agora o organizador da festa falou que só quer gente com no máximo 1,50 m. Como é que eu faço isso? Por exemplo, posso vir aqui. Printf, vou adicionar aqui a condição de 1,50 m. Informe a sua altura. A festa para baixinhos. Então, scanf. O que eu vou guardar? Eu vou guardar uma altura. Uma altura é o quê? É um número quebradinho. Então, float. Cadê aqui? Ó? Porcentagem F. E eu vou guardar aonde? Na variável de altura. Eu não criei ainda. Eu vou criar aqui agora. Float altura.
E Isso, coloca aqui. isso a gente falando de em metros, tá, gente? Se, por exemplo, se a gente estivesse pegando essa altura em centímetros, aí nesse caso a gente estaria pegando em inteiro. Porque aí no caso a gente não teria um número quebrado, que seria as duas casas decimais. Mas nesse Sim. caso, vamos supor que a gente está pegando em metros. E é bom vocês indicarem, né, para a pessoa que está colocando o input, qual que é a medida que vocês estão utilizando. Tipo, metros, centímetros, porque senão pode ficar meio vago. Isso é mais uma dica do que realmente uma regra, tá? Então, Beleza. Implementei a parte do questionário que vai perguntar a altura. Agora eu tenho que implementar a parte do código que vai verificar se faz a venda ou não. Como foi falado na aula teórica, nós temos alguns operadores lógicos, que é o OU, representado por duas barras, o AND, que é representado por e comercial, igual e não igual. Aqui só traduz em português mesmo, ou, e, igual e diferente. Como é que a gente faz nesse caso? Eu só quero vender para todo mundo que tiver mais do que 18 anos e tiver mais do que 1,50, ou seja, altura 1,5. Beleza. De novo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a idade é maior que 1,50 e se a altura é maior do que 1,5 metros. Se esses dois forem verdadeiros, o meu código vai executar isso aqui. Se ou a idade for menor do que 18 anos, ou a altura for menor do que 1,50, ele não vai imprimir isso aqui. Ele vai pular para cá. Deixa eu até tirar isso aqui porque não está caindo mais na situação. Pronto. Vamos executar, ver se está funcionando. Esquecendo. Deixa aqui. 95. Vamos largar daqui. Pronto. Vamos lá. João. O CPF. Minha idade. Bom, eu quero cair aqui dentro. Vamos lá. 18 anos. Minha altura. Vou botar aqui 1,60. 1,6. Opa, venda realizada. Por quê? Porque a idade que eu informei é maior ou igual a 18, confere, e minha altura é maior ou igual do que 1,5. Vamos estar de novo com uma altura diferente. João, o CPF, minha idade é 18 e minha altura 1,4 metros. Espera aí. Estou trocando aqui. você usou o ou ao invés de e. Putz, verdade. Perdão, perdão, rapaziada. O operador que foi trocado. E é comercial. Se eu fizer aqui de novo, 18, 1,4. Ah, não compilei. Rapaz, estou insano hoje. Complexa situação. Pronto. Venda não realizada. Por quê? Porque por mais que a minha idade é maior ou igual que 18, a minha altura não. E esse operador exige que tanto essa expressão como a expressão seja verdadeira. Como vocês já verificaram antes, essa expressão aqui não. Tanto faz se essa ou essa for verdadeira. Ela vai cair aqui dentro. Basta que apenas uma seja verdadeira para que o if dê certo. Já o e não. O e ou um tem que ser um e outro. Só um dos dois não presta. Tá, beleza. Isso aqui são operadores de ou e e. Agora, esse igual, esse não igual. Isso aqui é para, por exemplo, você quer comparar valores exatos. Como assim? Tá. Vamos imaginar a situação de que eu quero para vender para pessoas que só tenham 18 anos. Idade igual a 18. Aí, muita gente poderia pensar assim, só que não é o certo. Porque esse símbolo aqui em C não é de igualdade, é de associação. O que essa linha está dizendo é que idade
recebe o valor 18. Para você fazer uma comparação lógica, você usa igual, igual. Se eu colocar aqui um printf, venda realizada, compilar de novo, faltou um ponto e vírgula aqui. Nome, João, meu CPF, minha idade, 18. Altura, qualquer coisa, venda realizada. Por quê? Idade é exatamente igual a 18. Vamos tentar botar outra altura. João, minha idade, 19. 1.5. Venda não é realizada, porque 19 não é exatamente igual para 18. Essa verificação de igual a igual vale até mesmo para caracteres. Se, por exemplo, eu quisesse vender só para mulheres, eu colocaria aqui, informe seu sexo, M ou F. Aí eu colocaria aqui, sexo igual M. No caso, eu só venderia se a pessoa fosse homem, fosse masculino. Ou eu só venderia se a pessoa fosse feminino. Ou trans, lésbica, etc, etc. Se fosse uma festa do caso. A questão é, você consegue usar esse operador para comparar tanto texto como números. Ele é muito útil. Seria só implementar aqui, coisa que vocês já sabem, um char de sexo, colocar a pergunta aqui no questionário, colocar o scanf e colocar aqui o if. Se sexo F, eu vendo. Ou M, ou qualquer um que seja da escolha de vocês. Tá, mas agora como é que eu faço isso em Portugal? Portugal é mais abrasileirado. Vou fazer aqui. Se idade for maior ou igual a 18, nesse caso, quando você estiver trabalhando com expressões complexas, assim, compostas, com múltiplos fatores, entre aspas, vocês colocam ele sempre entre parênteses, para poder garantir até a organização é melhor. Tá. Eu estou verificando se essa expressão e outra expressão que eu vou colocar aqui agora. E vou colocar a altura aqui também. Escreva, informe a sua altura. Barra N, leia a altura. Eu não coloquei altura, então eu vou definir aqui. Real altura. Beleza. Altura maior do que 1.5. Escreva venda realizada. Vamos verificar. Eu estou definindo o quê? Se idade for maior ou igual a 18 e a altura for maior do que 1.5, e realiza a venda. João, CPF, idade 18, altura 1.6. Venda realizada, porque 1.6 é maior que 1.5. Se lembrem desse operador e desse operador. Se eu colocasse aqui 1.5, ele ia dar errado, porque 1.5 não é maior que 1.5, é igual. Se vocês quiserem que seja de 1.5 para cima, coloque igual. Se você não quer incluir 1.5, coloque o maior que. Da mesma forma, o ou. Se eu quero vender tanto para pessoas que sejam maiores que 18 ou sejam maiores do que 1.5 metros. Tanto faz. Mesmo se a pessoa for menor de idade e ela for mais alta que 1.5, ele irá vender. Ou se a pessoa for baixinha, mas for maior de idade, ele também vai vender. Vamos fazer o teste. Idade, vou botar aqui 14 anos. Mas eu tenho 1,90. Venda realizada. Porque ou é um ou é outro. Alguma dúvida? Rapaz, acho que o povo aqui tá tranquilo. Mas acho melhor a gente encerrar por aqui. O que Nunca vocês... faltou só o igual a não, acho bom a gente... e o não, mas aí... galerinha que tá aqui, eu suponho que não esteja dormindo, eu não espero muito. O que vocês acham da gente encerrar por hoje? Na próxima aula a gente faz uma revisão
uma revisão de condicionais e mais exercícios. Pode ser? Até porque pra não ficar muito tarde, porque já tá 10h30 já. E aí uma parte das pessoas já não conseguiu mais acompanhar. Então, ao invés da gente focar na semana que vem teórica, a gente vai focar em prática. Prática, a gente vai começar a aula vendo alguns códigos e vocês vão nos dizer qual que é o resultado de executar um código. Dizendo, sei lá, se eu coloco minha idade sendo 18, minha altura sendo 1.6, qual que é o resultado de rodar o código? Tá? Então, parece interessante. Eu espero muito que tenham gostado até aqui. A gente vai focar mais nessa parte de condicionais e operadores lógicos. Por quê? Essa parte de operadores lógicos é importante porque vocês vão utilizar para tudo. Tudo, 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 tudo que vocês vão imaginar de comandos que você vai mandar pro computador, você vai usar condicional. Cara, para você abrir uma janela, eu suponho que eu abro uma janela no Windows, você tem que verificar se essa janela foi aberta com sucesso. Porque se você não fizer essa verificação, seu programa pode quebrar quando ele não der certo. Então, a gente tá dando enfoque nisso, principalmente porque na próximo conteúdo de, acho que se não me engano, loops, no próximo conteúdo de loops, vocês também vão utilizar lógica, vocês vão utilizar operadores de lógica, vocês vão utilizar expressões booleanas. A gente vai até ensinar até a armazenar resultados de expressões booleanas dentro de variáveis, que não é difícil. Então, muito mais prática, certo? Então, semana que vem, nessa semana a gente vai passar ainda uma atividade de condicionais, tá? Vocês não vão ficar sem. Mas na semana que vem a gente vai passar ainda mais, certo? Não esqueçam, a gente vai mandar no grupo também, mas não esqueçam que com o conhecimento que já tem, vocês já conseguem fazer o desafio do clube. E recomendo a todos fazerem, porque os desafios do clube são genuinamente interessantes. Tudo bem? Estamos todo mundo combinado aqui? Todo mundo combinado aqui? Eu espero que todo mundo tenha combinado aqui. A Débora já tá no clima já. Então, ok. Deixa eu só me ajeitar aqui por um momento rápido lá. Pronto, agora sim. Porque eu tava com uma peste pra falar. Bom, então, gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu sei que a aula foi bem cansativa, porque a gente viu mais teórica do que eu realmente esperava. Mas prometo que o conhecimento vai valer a pena. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais de operadores lógicos e uma montanha de exercícios. Então se preparem, estudem o material porque a gente vai perguntar. Certo? A gente vai perguntar. Bom. E a pessoa que participar mais vai ganhar um doce. Mentira, vai ganhar um doce não, porque a gente não sabe nem o endereço de vocês e a gente não quer entregar não. A gente é pobre. Mas vocês vão ganhar um joinha. Vocês vão ganhar um joinha dos instrutores. Já é mais do que suficiente. Então é isso. Muito obrigado, gente, por terem acompanhado até aqui. Espero que não tenham nenhuma dúvida. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem no WhatsApp ou mandem no nosso e-mail. Mandem em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, mandem. Certo? Faça o desafio. Façam a tarefa de casa dessa semana, porque vocês vão ter que fazer a tarefa de casa dessa semana. Eu desejo a todos uma ótima noite. Desejo a vocês todos, eu e João Emanuel, o restante da energia que ainda nos sobra nesse dia. E a nossa última garrafa de café. Um beijo, uma boa noite e classe dispensada. Falou! Boa noite, boa noite.